esse primeiro momento onde você não tem determinado, não é muito claro para o autor se ele quer escrever para um público, ou seja, se ele quer escrever para ter leitores, ou se ele quer escrever porque ele vai entregar para a família, ou porque ele quer apenas de maneira terapêutica poder trabalhar aquela história só para os amigos íntimos. Essa não definição, ela já coloca uma barreira numa história de sucesso. Porque, e nada de errado você escrever para amigos, você escrever para os parentes, você escrever suas memórias, não tem nada de errado com isso. Mas quando você tem o conhecimento de que público você quer atingir, se é de maneira comercial, quando você está trabalhando na história, você tem um olhar diferente. Ai, Meg, como que isso pode influenciar para a história ser uma história de sucesso? O que acontece é que quando você não tem um olhar comercial, você começa a trabalhar com a história sem se preocupar com quem está do lado de lá, quem vai receber a sua história, quem vai ler aquele material. Porque se for um amigo, se for um parente, a crítica ou a falta de entendimento em relação à história não vai ser tão chocante e não vai ter um reflexo de não vendas como se você estivesse trabalhando de maneira comercial. Então, se você define que você vai escrever uma história, um dos primeiros pontos para saber se ela vai ser uma história de sucesso comercialmente falando, é o autor entender que ok, eu quero escrever porque eu vou comercializar essa história e eu quero ter leitores, ou seja, eu quero que pessoas conheçam aquilo que eu estou trabalhando.